E os certificados serão, enviados para vocês depois de 30 dias ao terminar o evento, tá? Então, não se preocupe, tá bom? Então, ótimo para vocês. Eu vou deixar que a Márcia se apresente, tá? E é isso. Obrigado, viu? Obrigado, Márcia. Fiquem à vontade, gente. Fiquem à vontade, tá bom? A casa é de vocês. Ô, Melchior, só para entender, o público aqui são todos técnicos ou tem profissional nutricionista também? Olha, eu deve ter algum nutricionista aí no meio, mas o evento é para técnicos em nutrição e dietética, tá? É para ser todo mundo técnico, tá bom? Porque eles são demais, essa galerinha aí. É verdade. Inclusive, eu estou contratando 2 técnicos de nutrição para o lugar onde eu trabalho atualmente, aqui em São Paulo. Só que é São Paulo, né? Isso. Se alguém, não sei, se alguém é daqui, se tiver alguém por aí, que, né, não sei. Depois eu deixei meu telefone. A Cecília que vai passar meus slides, por favor, Vai, isso? a Cecília vai passar seus slides. Isso. Já está passando, Cecília? Ainda não. Você quer que eu coloque não, já? Pode colocar, pode deixar na primeira página, que a gente já vai divulgar o meu telefone, que eu não tenho problema com isso, não. Pode divulgar aí. Você vai colocar no modo apresentação, né? Vou. Só um minutinho. Eu não consigo ver todos. Depois eu vejo aqui o bate-papo, tá? Para ler aqui, mas se alguém puder depois me ajudar, não sei se o meu pode, depois, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode ler depois, tá? A gente vai te ajudando. Cecília, coloca no modo leitura de livro, eu acho, que é melhor para você não se perder. Tem o modo de apresentação, essa televisãozinha aí, ó. Isso. Só clicar nela que ela já aumenta aí para o pessoal. Desculpa. Vocês conseguem ver? Consigo. Só clica no modo leitura de livro, sem ser o da televisãozinho, do lado. Mas a leitura de livro não fica muito pequeno, não? Acho que não. Eu acho que o da televisãozinha fica maior. É porque senão ocupa a tela dela inteira. Aí é ruim? Ah, tá. Aí, ótimo, perfeito. Tá ótimo. Para mim tá ótimo. Então tá ótimo. Então tá ótimo para mim também. Então tá ótimo para todo mundo. Fique à vontade. Então tá bom. Então, boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer, né, o convite. Feliz mesmo. E ainda mais num evento de técnicos, né, que é a nossa força motriz. Eu sempre digo que no curso técnico a gente tem muito mais conteúdo no momento operacional, prático, né, que faz muita falta para quem só faz a graduação. E aí, então, quando chega na graduação, sem ter o técnico, na hora lá de trabalhar, realmente sente falta. Faz muita diferença mesmo. Inclusive, quem é graduado e que vai fazer a pós-graduação, muitas vezes também falta aquela pegadinha de técnica dietética que só o técnico tem, né? Sinceramente, cá para nós, né? Então, eu estou deixando aqui o meu contato, tá? É o WhatsApp. Se alguém precisar de alguma coisa, em qualquer momento, eu sou bem disponível. Quer dizer, eu sou disponível, mas nem sempre eu tenho tempo, mas deixa a mensagem que depois, quando eu puder, assim sempre que eu posso, eu respondo, tá? Então, hoje, a ideia é falar sobre, realmente, rotulagem técnica, e queria depois, num outro arquivo, que a Cecília depois vai me ajudar a passar, mostrar o que vai mudar sobre essa questão da rotulagem nutricional. Para me apresentar aqui rapidinho, eu sou nutricionista de formação há 31 anos, eu sou carioca, mas eu moro em São Paulo atualmente, já faz mais de 25 anos, porém, nos últimos 3 anos eu morei em Minas Gerais, eu morei em Uberlândia, depois eu morei em Uberaba, né? E por causa da pandemia, toda a situação que todo mundo já sabe, então acabei voltando para São Paulo e abri a minha própria empresa e tenho
dado alguns cursos online, parece que todo mundo que perdeu o emprego resolveu fazer alguma coisa para vender, e aí não pode esquecer que o rótulo, além de ser obrigatório por lei, é também um diferencial, dá um ar de profissional para o seu produto, né? Para o produto que as pessoas estão elaborando em casa, inclusive na marmita, né? Então, a gente tem feito bastante rotulagem também. E só que agora, recentemente, agora que eu já estou vacinada, já tomei as 2 doses, as empresas estão começando a reabsorver os profissionais com mais de 50 anos, que é o meu caso, né, que já estou com 56. E aí o que acontece? Lá eu estou trabalhando numa indústria de alimentos, na área de panificação e chocolate, mas instituições de ensino na área de pós-graduação. Sou especialista em microbiologia e estou fazendo agora, finalmente, consegui tempo para fazer o mestrado na IFTM de Uberaba, e as aulas estão sendo online. Então, o mestrado é em tecnologia de alimentos, e eu tenho trabalhado esses 31 anos, não dá para contar tudo, que é muito grande, senão vou perder tempo aqui, mas tenho trabalhado tanto em qualidade como desenvolvimento de produtos e e produção de alimentos, enfim, né? Tanto em restaurantes corporativos, muito em redes de restaurantes comerciais, fast food, e também corporativos, né? Que então esses anos todos, né? Trabalhei na rede Habib's, foi praticamente a primeira nutricionista da rede, trabalhei na rede Vivenda do Camarão, não sei se aí na região de vocês tem, trabalhei na rede Graal, dos postos nas estradas, não sei se vocês conhecem, muitos lugares, e trabalhei na Monsanto, em Uberlândia, né? E depois a Bayer comprou a Monsanto, fui da Bayer também, e aí, então, hoje eu estou com a minha própria empresa e hoje trabalho nessa indústria de alimentos aqui em São Paulo, que se chama Cepan, que é da marca Village, dos panetones e tal. Bom, falando de rotulagem, então, precisamos lembrar que, primeiro, elaborar rótulos não é uma atividade exclusiva do nutricionista e nem do técnico. Na verdade, qualquer um pode elaborar rótulos. Vocês sabiam disso? Alguém não sabia disso? Pois é, não é atividade exclusiva de nenhum profissional da área de alimentação, tá? Não é nem do engenheiro de alimentos, nem do tecnólogo de alimentos, nem do técnico de alimentos, nem do técnico de nutrição, nem nutricionista. Não é de nenhuma profissão até agora. Até o dono do estabelecimento, se ele quiser, ele pode elaborar. Só que aí vem a situação. Ele pode até tentar, como muitos tentam, mas chega uma hora que dá uma certa dificuldade, né? Porque acaba exigindo um pouco mais de quem está elaborando, um pouco mais de conhecimento, né? Mas o técnico pode fazer, e aí eu acho que ele pode fazer, inclusive, tranquilamente. Hoje, esse ano é o ano que vem, é o ano realmente da pegada em relação à rotulagem, porque, primeiro, como a pandemia, a gente acredita que vai estar aí todo mundo já, mais gente vacinada no nosso país, então, se Deus quiser, as coisas vão ficar um pouco mais tranquilas. A Anvisa, a Vigilância Sanitária, e no caso, só para lembrar, Vigilância Sanitária, quem exerce, né, é a prefeitura de cada cidade ou a prefeitura de uma cidade maior que fiscaliza a rotulagem, né? Só que, atualmente, no momento atual de pandemia, eles estão muito envolvidos com ações contra a Covid-19, né? Então, eles não estão, vamos dizer assim, no seu amplo exercício aí de fiscalização, né? Como seria. No Rio de Janeiro, já implementaram um tal de um laudo de avaliação de rotulagem. Eles avaliam o rótulo, né, os itens do rótulo, colocam num termo, como se fosse um termo de notificação, não dá prazo, não dá nada, só aponta qual é a legislação que você
que o fabricante precisa verificar e estão até retornando no local, entram em contato com o fabricante e, claro que no futuro eles vão acabar multando. Então, só não estão exercendo essa atividade assim amplamente por conta da questão da Covid mesmo. Mas a ideia é que isso aí venha com tudo, não só no Rio de Janeiro, claro, em todas as outras cidades, que haja alguém da vigilância ali para estar fiscalizando. Só que a própria vigilância sanitária, mesmo aqui em São Paulo, que é muito grande, e tem uma equipe enorme, né, de vigilância, a vigilância não dá conta, né? Não tem como. Quando eu falo Anvisa, é porque a vigilância sanitária tá, né, de todos os lugares está vinculado de atividade, execuções e tudo mais, né? Centraliza lá e depois o resto executa, vamos dizer assim, né? E aí só para a gente pensar nessa questão da abordagem técnica e legal e tudo mais, primeiro já se sabe, então, que não é atividade exclusiva de nenhuma profissão, ok. Só que, uma vez que você foi convidado, né, para elaborar o rótulo de algum produto, a gente realmente precisa ter atenção sobre o que você vai colocar, como você vai colocar, as legislações que estão envolvidas com isso. Em 1h30 é uma palestra, não vai ter como, lógico, eu ensino em particular lembrar a todos vocês que todos nós, sejamos técnicos ou, né, nutricionistas aí, formados, graduados e tal, todos nós temos a responsabilidade com a saúde das pessoas, né? Então, quando o rótulo corretamente, você tem um compromisso com aquele consumidor que vai consumir aquele produto. O seu compromisso não pode ser com o fabricante. O seu compromisso precisa ser principalmente com quem vai consumir aquele produto. Então, se você errar, ele pode se prejudicar, correto? Se você acertar, ótimo, gol, a gente não fez mais que obrigação. Mas só que algumas informações que você precisa saber que não são corretas, não são adequadas, ou não, ou que, de repente, aquela informação que ele quer que coloque, pode ser que não possa ir para o rótulo daquele jeito que ele quer que coloque, porque ele quer vender mais, claro, mas você, como profissional de saúde, você pode julgar, avaliar até onde você pode mencionar uma determinada frase ou alegação, como a gente chama, né? Alegação nutricional. Para fazer qualquer alegação nutricional, tudo tem que ser baseado na legislação. Não pode ser, porque o dono diz que é. Não. Está na receita? Está na composição desse produto? Ou a ficha técnica, né? Que vocês sabem o que é. Duas ferramentas diferentes, porém, todas trazem a composição do produto. Então, seja lá o receituário, ou seja, a ficha técnica, para elaborar rótulos, eu preciso da informação de composição exata, né? Até para fazer o cálculo da tabela nutricional. Aí vem outra informação. Rótulo não é só tabela nutricional, como muita gente pensa. Rótulo nutricional é tabela nutricional, ok, mas também tem toda a informação que é obrigatória de constar no rótulo. E a primeira que a gente precisa saber e entender são de venda, né, que tem que estar de acordo com o regulamento técnico. Se não houver regulamento técnico, pelo menos a descrição do que é aquele produto, com palavras, com termos que sejam compreensíveis pelo cliente, né? E aí você vai colocar toda a parte de lista de ingredientes, que tem regra, né? Regra decrescente, da maior quantidade para o menor. Tem várias regras que não vai dar para eu explicar tudo aqui, mas é necessário saber que rótulo não é só tabela. Então, a gente tem procedência do alimento, quem fabrica, quem importa, quem fraciona, quem distribui,
quem é? Foi produzido por quem? Entendeu? Lote ou data de fabricação. Validade, além do Código de Defesa do Consumidor, que foi publicado na década de 90, a gente tem mais essa, reforçando, né, essa obrigação de mencionar a validade. A validade, não o prazo, mas a data que vai vencer o alimento propriamente dito, né? Qual é a data? Ah, o prazo é 3 meses, mas que data? Então, tem que mencionar no rótulo. Tem que mencionar, inclusive, a origem, o país de origem. Indústria brasileira, produzido no Brasil, produzido aonde? Onde foi produzido isso? Até porque se acontece qualquer coisa, eu vou procurar quem, né? Pelo Código de Defesa do Consumidor, quem vende é quem responde, mas, em última análise, quem acaba respondendo é quem fabrica, né? Seja lá onde foi fabricado aquilo. Quem importou, quem foi que dividiu, quem foi que pegou por último. É meio isso, sabe? E aí sim a gente vai investigar para saber o que aconteceu e como pode fazer para evitar que aconteça de novo. E, infelizmente, quando acontece alguma coisa muito grave, aí tem outras legislações que obrigam o fabricante ou quem distribuiu aquilo a recolher, que é o que a gente chama de recall, né? Recolher tudo que está no mercado, sendo comercializado, para que seja corrigido ou inutilizado, e aí o fabricante, de acordo com a problemática, vai se decidir, a vigilância sanitária vai ajudar a decidir, né, do que vai ser feito sobre isso. Muitos casos, a própria vigilância já recolhe, né, dependendo. Mas quando precisa ter mais gente. Tem várias legislações, gente, olha, eu vou aqui citar algumas, tá, durante a palestra, mas não vai dar para a gente falar de tudo, porque, inclusive, a rotulagem nutricional, a rotulagem de alimentos, não é só a Anvisa que regulamenta. A Anvisa regulamenta, vamos dizer assim, as informações obrigatórias de uma forma geral, que é a RDC 259. A RDC 259, ela é, vamos dizer assim, a primeirinha de todas, entre aspas, assim, para a gente poder começar a elaborar um rótulo, que são essas informações obrigatórias. Validade, modo de uso, modo de conservação, instruções de como é que você vai usar aquele produto, tem que descongelar, tem que aquecer, tem que finalizar, enfim, tudo isso. Pode manter a segunda, tá? Segunda. Isso, Vamos lá. Então, a segunda. Para lembrar sobre essa questão do olhar epidemiológico, olhar de profissional da saúde, só para lembrar que, se você fizer um rótulo com erro, a gente pode estar dificultando a escolha do consumidor em relação a um produto, vamos dizer assim, mais saudável, mais apropriado à realidade dele. Então, só para lembrar aqui, ó, essa pesquisa do IBGE de 2008, 2009, já faz tempo. Saiu uma nova de 2017, mas os dados ainda não foram compilados, né? Mas a gente teve, no ano passado, em novembro, realmente comprovando aquilo que o POF de 2008 trouxe, comprovando esse Atlas que foi publicado, comprova que a população está realmente ficando obesa. A gente está quase perto da realidade dos Estados Unidos. No Brasil, a gente já tem 60% de sobrepeso na população e 28% de diagnóstico de obesidade. Nos Estados Unidos, eles já têm 60% com diagnóstico de obesidade. Então, assim, a gente ainda tem um caminho para chegar a ficar do jeito deles lá, mas a gente já está numa situação muito preocupante. E o que significa isso com o rótulo? Significa que o rótulo é uma ferramenta que pode ser usada, chama DCNT, hipertensão, obesidade, doenças cardíacas, né, hiperlipidemias, todas essas doenças crônicas que são causadas por conta de consumo aumentado, consumo exagerado de produtos processados, não é só o fast food da vida, né? São produtos processados, aqueles que são ricos em gordura saturada, ricos em sódio, ricos em açúcares, né, de uma forma geral. Então, assim, esse consumo exagerado, né, é o salgadinho da hora do lanchinho, é o hambúrguer substituindo uma janta
bem, né? Uma janta caseira, boa, bem feita. Pizza, gente que come pizza todo dia, produtos, inclusive os macarrões instantâneos da vida, cheios de sódio, todas essas coisas que são pouco naturais, que não é comida de verdade, é claro que vai trazer situações, vai trazer nutrientes que são pouco desejáveis também. Então, quando você informa isso no rótulo, ok, o consumidor ele vai conseguir distinguir o que ele pode ou não pode, o que é bom para ele, o que não é bom. Pode passar, Cecília, por favor. Em 2014, a gente teve o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, é uma ONG, né? Eles têm lá uma nutricionista que agora não tem só uma, agora acho que tem até mais. Uma ferramenta entre quem fabrica e quem consome. E aí apontou o quê? Dificuldade em compreender os rótulos, né, por parte do consumidor, a leitura, que é muito difícil porque a letra é muito pequenininha, a tabela nutricional é o item menos consultado, e detectou também que, nessa pesquisa que eles fizeram em 2014, que o uso de semáforos, você colocar um alimento com uma sinalização, tipo sinalzinho vermelho, consumir muito pouco, ou cuidado quando consumir esse produto, amarelo, moderado, verde, à vontade. Quando se usou esse tipo de simbologia, esses sinais, vamos dizer assim, esses desenhos, né? E o estudo mostrou justamente que esse uso de semáforos pode induzir a mudanças no hábito da população, né? E outra coisa, que as frases de alerta têm mais impacto, têm altíssimo poder de influência quando você vai escolher um alimento. Ou seja, as pessoas consultam até o rótulo quando vão comprar alguma coisa, mas as frases, elas impactam mais do que propriamente as informações da tabela, porque não é todo mundo que entende, correto? Pode passar, Cecília, por favor. E aí, então, pessoal, o que acontece? Esse estudo mostra que a ferramenta rótulo é uma ferramenta, pode ajudar o consumidor a fazer melhores escolhas. Atualmente estava difícil. A gente tem muita letrinha muito pequena, todas essas dificuldades e essas frases, né? Contém, não contém glúten, mas o que é glúten, né? Tem isso. Esse alimento não poderá ser utilizado para crianças menores que 1 ano, por exemplo. Essas frases dão um pouco mais de freio para o consumidor. Pode passar, Cecília. Pode passar. Espera aí. É que eu tenho que acompanhar aqui, senão não enxergo também. Então, pessoal, a gente tem uma vasta legislação sobre rotulagem, tá, pessoal? Então, assim, a Anvisa, ela é que detém realmente a maioria das ver o rótulo, as informações obrigatórias de procedência, a lista de ingredientes, a tabela nutricional, isso tudo é definido pela Anvisa. Só que alimentos de origem animal vai ter algumas particularidades que dizem que aí quem vai regularizar é o Ministério da Agricultura. Porém, os produtos de origem animal também obedecem às legislações da Anvisa. E o Inmetro, que é o Instituto de Metrologia, ele também, libera algumas legislações que diz respeito ao peso líquido, principalmente, né, ao conteúdo que o consumidor está comprando, adquirindo efetivamente. A gente tem que você precisa colocar ali a quantidade líquida, quer dizer, quanto que realmente eu estou comprando? Eu estou comprando azeitona com líquido conservante ou eu estou comprando azeitona? Né? Se o produto é azeitona, qual é o peso que eu estou levando? Então, a ideia é essa. Só que agora, nessa semana aí passada, saiu 2 novas legislações para tratar sobre isso. Não muda muito. A ideia é justamente essa, de você informar obrigatoriamente qual que é o peso que contém aquela embalagem, tá? E aí, isso tudo é regulamentado pelo Inmetro. Então, é uma legislação vasta,
complexa, desconexa, porque uma legislação, às vezes, não conversa com a outra, uma fala que como muita gente pensa. A porção é de acordo com o que a legislação diz, de acordo com o que a RDC 359 diz. Isso é o que está vigente na atualidade. E aí, em contrapartida, a 360, a RDC 360, ela trata de toda a obrigatoriedade da tabela nutricional, quais são os nutrientes que a gente vai colocar naquela tabela, qual é o percentual, né, que a gente é obrigado a mencionar, qual que é o percentual de valores diários, né? Tudo diante de, no caso, hoje vigente, tudo para uma dieta de 2.000 calorias. Isso é o que ainda está vigente. No ano que vem, isso vai mudar. Então, a gente precisa estudar uma por uma separadamente, e isso dá muito o quê? Margem para dúvidas. E aí surgem os guias, que a Anvisa também tem muitos guias de perguntas e respostas. Guia de pergunta e resposta para alergênico, guia de perguntas e resposta para suplementos nutricionais. Então, assim, tem muitos guias de perguntas e respostas para informação complementar, por exemplo. Então, assim, muitos guias para poder ajudar a compreender o que a legislação está dizendo. Então, com base em tudo isso, como que o consumidor realmente consegue fazer melhores escolhas, né? Porque são muitas informações. E para quem elabora rótulo, fica mais difícil trazer uma consulta pública para poder justamente ajudar vamos dizer assim, a resumir, como é que a gente fala? Compilar, resumir todas essas informações soltas em um monte de legislações, colocar tudo numa coisa só, numa legislação só. E aí, depois de muita pressão, mas por um movimento que começou com as mães das crianças intolerantes à lactose, depois as mães das crianças com alergia, elas começaram a se mobilizar e aí procuraram o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, que também começou com a nutricionista uma consulta pública que se tornasse depois a legislação nova, que é a que vai acontecer no ano que vem. Então, só para vocês entenderem que tudo só acontece, as melhorias só acontecem quando a gente se mobiliza enquanto categoria, seja categoria mãe de criança alergênica, categoria mãe de criança intolerante, sabe? Assim como foi o caso da legislação federal quando saiu para informar se contém ou não contém glúten, também por conta de pressão da sociedade, porque se uma parcela da sociedade tem problemas, a gente precisa dar uma opção, né? Então, é isso que tem acontecido. E aí, a ANERJ, que é a Associação de Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro, liberou um documento de nutrição. A APAN, as associações trabalham com profissionais voluntários, tá? Inclusive, eu não sei, aí na região de vocês, eu acho que tem também uma associação, né? Mas só para explicar que as associações, elas têm muita força quando elas conseguem se colocar aí, quando tem os profissionais que se colocam ali à disposição para um trabalho voluntário. É trabalho voluntário, não é remunerado. Porém, para mim, que eu trabalhei muitos anos como voluntária da PAN, né? Nessa época, em 2016, não faz muito tempo, eu estava aqui e aqui eu consegui pessoa especialista em rótulos, né? E aí, então, consegui colaborar com essa nova rotulagem que vai sair agora, a partir do momento que a gente fez todo um trabalho de mostrar justamente as divergências de cada ponto a ponto de todas essas legislações que existem por aí. E aí, sim, depois de tudo isso, o IDEC se juntou com o CFN, que é o Conselho Federal, com as associações de nutrição, de nutricionistas e de técnicos, né? Se juntou com outras entidades da área de alimentação e formaram um grupo chamado Aliança.
Esse Grupo Aliança veio com uma proposta de símbolo para embalagem frontal dos alimentos, e a indústria de alimentos veio com uma outra sugestão, ou aqueles símbolos que a gente conta em Veneno, sabe? Fundo preto, aquela caveira, aquele negócio bem aterrorizador, né? E a indústria de alimentos queria um negócio mais, uma simbologia mais light, um desenho mais tranquilo. No final, veio a consulta pública e a gente teve mais de 75.000 contribuições, porque quando uma proposta de legislação vem como consulta pública, pessoal, é preciso entender que qualquer cidadão pode dar a sua opinião, qualquer cidadão pode fazer a sua contribuição, tá? Isso é muito legal, muito importante a participação de todo mundo, principalmente o profissional. Sendo que, da área de alimentação, sabe quantas participações tiveram? Pouco mais de 3.000. O que significa isso? Se de 75.000, pouco mais de 3.000 foi a contribuição de profissionais da área de alimentação, significa que o restante foi contribuição que veio da onde? Da sociedade. Então, por isso que eu falo, a sociedade civil tem força muito grande. E aí a Anvisa acabou aprovando uma nova legislação que não trazendo um símbolo, um desenho que vai ser obrigatório a utilizar, que não tem nada a ver com não atendeu nem ao que a indústria queria e nem o que a aliança queria. Ela colocou uma proposta. Pode mudar, Cecília, por favor. Cecília? Então, gente, só para exemplificar, RDC 259, das informações obrigatórias, 359, a informação da porção, qual é a porção que eu vou utilizar no meu rótulo, 360, todos os parâmetros obrigatórios em relação à tabela nutricional, tudo que é regra de arredondamento, toda aquela parte de tabela é na RDC 360. Aí vem outras RDCs, no caso 43, eu não coloquei tudo aqui, porque são muitas, 29, 27, que trata, por 134, 135, 136, que é da lactose, a 54, que é de informação nutricional complementar. Se você quiser fazer uma propaganda no rádio, que seja, ou na página do Instagram daquela empresa que está fabricando aquele produto, nem que seja uma granola, não importa. Se você querer dizer que é rico em cálcio, fonte de fibras, essas alegações nutricionais só podem ser feitas se estiverem de acordo com essa RDC 54, tá? Isso na atualidade. Ano que vem, tudo muda. Eu vou explicar. Aí vem a portaria 157, que é do Inmetro, e dentro disso tudo tem vários informes técnicos, leis federais, que não vai dar para a gente colocar tudo aqui. Mas um documento e uma legislação que tem uma força muito grande, que inclusive pode ser utilizada pela Polícia Civil, que cuida dos direitos também de crimes contra a saúde pública, é o Código de Defesa do Consumidor, que obriga a ter que o rótulo seja de uma linguagem clara, objetiva, que obriga que o rótulo, que o produto tenha validade, né? Que o produto não pode estar vencido. Então, se a vigilância sanitária vai lá e encontra o produto vencido, é uma coisa, é um processo administrativo. Mas se a vigilância sanitária vem junto com a polícia e encontra um produto que está vencido, aí já é outra história. Você pode ser preso em flagrante e qualquer um pode ser preso na hora. Quem estiver lá como responsável, na hora já é detido, né? E aí até explicar, geralmente é processo que leva 2 anos para responder, é complicado. E tem as legislações estaduais, por exemplo, aqui em São Paulo tem a CVS 5, que é uma legislação estadual que fala, por exemplo, de prazo de validade para algumas coisas, para a maioria dos grupos de alimentos, que eu também ajudei a elaborar essa CVS também. Na cidade de São Paulo, a gente tem a portaria 2619, que também é uma legislação específica que fala também de prazos de validade, por exemplo.
que eu também ajudei a elaborar. Então, dependendo da cidade onde você esteja, pode ser que tenha uma legislação específica e que a gente, se for mais rígida que a federal, a gente tem que... Cecília? Já passou? É que para mim eu acho Ainda que está com... não. Para mim tá Ah, com delay delay. também. Mas eu só Tá escuto bom, depois de um desculpa. tempinho. Ah, tá bom. Bom, então, assim, as discrepâncias e conhecimento técnicos são necessários, mas não é específico, como eu falei, do profissional que é graduado, que tem nível superior. Que, assim, na prática, a gente sabe que precisa de conhecimento técnico, até para entender o que é um VD. Onde eu acho o percentual de VD? Lá na 360 tem alguma coisa, mas a gente tem uma outra legislação que também traz mais informações. Isso tudo a gente vai conseguir trabalhar com mais tranquilidade no ano que vem, quando a nova legislação entrar em vigor, porque agora a gente vai encontrar a maioria das exigências, das determinações, tudo em duas únicas legislações, né? Que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas para explicar que parâmetros técnicos que são abordados não é realmente domínio de qualquer um. Então, a gente que está na área de alimentação, seja o profissional que for, ele joule, quilocaloria, entender qual é a equivalência de, né, a relação entre quilojoule e calorias. Isso tudo, se você der para uma pessoa leiga, talvez ela não consiga desenvolver isso, né? Pode ir para o próximo. Então, quem elabora, na verdade, não tem profissão definida e quem fiscaliza é a vigilância sanitária. Consulta pública em 2019 aconteceu e agora a realidade é outra. A gente realmente tem a nova rotulagem que vai entrar em vigor no dia 9 de outubro de 2022. Isso, para a gente, é uma vitória. A gente tem que ficar feliz. Não é a legislação dos sonhos. Diante da realidade que está em vigor hoje, a gente vai ter uma melhoria muito grande para o consumidor conseguir fazer comparações, para ele poder entender melhor e escolher melhor. E mais do que isso, nesse momento, agora, o que está acontecendo? As empresas que fabricam, principalmente as indústrias, estão começando vamos dizer assim, a reavaliar os seus produtos justamente para não entrar no crivo negativo que vai acontecer no ano que vem. Para quê? Para eles ficarem bem na fita. Porque para ficar bem na fita, você tem que estar com a sua composição em relação a alguns que a gente vai ver agora. Você pode mudar para mim, Cecília? Pode passar. Esse material aí, viu, Cecília? Depois, se quiser compartilhar para o pessoal, pode compartilhar, tá? Eu mandei em PowerPoint para você, mas se você quiser salvar lá e depois em PDF encaminhar, pode mandar. Ah, tá ótimo. Pode trocar acho que já acabou aí, não foi? Tá no slide de consulta pública. Pode trocar o arquivo, pode botar no outro, por favor. Eu falo botar porque a carioca fala assim, né? Meio botar ovo, né? Deixa eu abrir aqui outro arquivo. O que eu quero mostrar para vocês agora é a nova rotulagem. Assim, rapidamente, claro que a ideia não vamos dizer assim, dar aula hoje, mas para mostrar para vocês as melhorias, vamos dizer assim, o que vai mudar. Não é o que está em vigor, mas o que vai mudar, né? Deixa eu ver, enquanto isso, se tem alguma coisa aqui que vocês estão escrevendo aqui, peraí. Se tiver algumas perguntas mesmo. Deixa eu ver. Boa noite. Sou estudante, Senac, Taguatinga. Taguatinga fica em que estado? É Goiás? Não, é Brasília, é cidade satélite. Olha, tem um monte de gente em Taguatinga, ó. Que legal. Eu quero trabalhar em São Paulo. Andréia, se você tem residência aqui, onde ficar, põe no teu currículo e manda o currículo, minha querida.
Pode mandar no WhatsApp, tá? Mas tem que ser com o endereço daqui, senão a recrutadora lá não vai nem olhar, né? Você sabe como é que é, né? Márcia Mello, é Mulher Maravilha. Edilene, você me conhece, Edilene? Desculpa, gente, é tanta gente que eu nem lembro. Meu pai, me perdoa. Ó, a Vanusa está dizendo que não sabia que o profissional, que não era exclusivo nosso, né? A Júlia está dizendo que não escutou. Não escutou, Júlia? Já está ouvindo agora? A Patrícia disse que não sabia, ó. Valeci, é isso? Ou Alice? Como é que fala esse nome? Meu Deus, é muito complexo. Disse que também não sabia. A Júlia está dizendo que entendeu. A Sara está falando validade. Já é obrigatório colocar que é um produto com o teor de sódio e açúcar? Não, ano que vem. É isso que a gente vai falar agora. Qual o nome da legislação que tem todas as normas para a correta rotulagem? Amiga, não existe. Essa legislação ainda não existe, mas, na verdade, a nova legislação, que é a RDC 429, e a Instrução Normativa 75, IN 75 e RDC 429. Essas duas legislações é que vão, vamos dizer assim, tratar das novas regras para rotulagem nutricional, para a tabela nutricional, para as informações que deverão ficar na parte frontal, não pode ficar mais escondido no fundo, sabe? Não, tem que estar tudo bem claro, e a gente vai mostrar agora as mudanças principais, tá? Júlia, qual é o nome da legislação certa da rotulagem? Então, lembre, só o ano que vem que vai entrar em vigor, ainda não está em vigor, a gente vai falar sobre isso. Edilane, como posso saber se aqui em Brasília tem alguma associação dessas? Então, essa associação, ela está geralmente elas trabalham lado a lado com o CRN. O pessoal do CRN, com certeza, vai... Se você procurar no Google, Associação de Nutricionistas ou de Técnicos em Nutrição na região de Goiás, de Mato Grosso, a região de vocês aí, né? Brasília e tal. Cecília, por favor, passe o contato da palestrante. Andréia, 11 97122 8350. Vai estar na primeira... no primeiro slide que vocês depois vão receber, tá? André Nesse Godoy, próximo slide também está com o seu contato. E no novo slide também, que eu coloco em tudo, porque sempre tem, né? Obrigada, Márcia, pelo esclarecimento. Show, Gisleide. Obrigada, Gisleide. Ela está pedindo para escrever. Vou escrever. Calma aí, rapidinho. Mas eu vou escrever, peraí. É rapidinho. Não, gente, eu sei que tem muita dúvida, por isso que eu não ligo, não, tá? Vamos lá, fechou. Vamos lá para o slide, então. Já foi? Não, calma. Você está mais rápida que o meu computador. Não, eu estou com medo, porque eu morro de medo de passar do horário. Nossa. Que eu sei que eu falo muito. Se deixar, minha filha, aí vou até amanhã. Tá, agora a gente está apresentando. Então fechou. Isso aí, esses donutszinhos bonitinhos aí, é só para a gente alegrar a tarde, tá? A tarde na noite. Pra vocês ficarem felizes, mas não tem nada a ver. Pode passar. Pode passar. É que demora, né? Não, mas isso aí é só para dar vontade de jantar. Mas Pessoal, é isso. O que vai mudar? Pode passar, Cecília. O que vai mudar na rotulagem o ano que vem? Então, RDC 429, Instrução Normativa 75, aprovada por unanimidade, quer dizer, todo mundo aprovou na reunião. Toda vez que tem uma nova legislação para sair, existe várias reuniões dentro dos grupos técnicos dentro da Anvisa. Então, a Anvisa, que é o órgão federal máximo, né, vamos dizer assim, que regula tudo, regula todos os medicamentos, os alimentos, né? O que acontece? Existem vários grupos técnicos lá dentro que discutem todas as propostas. O site da Anvisa mudou um pouco, eu estou meio perdida lá também, eles mudaram. Mas isso ainda está funcionando, que é toda vez que tem o dia de votação de alguma legislação nova, é aberto ao público. Então, isso é muito legal, porque, como é aberto ao público, você pode, sei lá, estar trabalhando, de repente, estar acompanhando, como se estivesse ouvindo no rádio, acompanhando pelo celular as discussões que estão acontecendo. Então, assim, o momento do cidadão ou do profissional contribuir é o momento enquanto está como consulta pública. Depois que... caso, você não pode mais contribuir.
Aí vem as discussões internas lá dentro, resolução da diretoria colegiada. Quer dizer, os grupos técnicos lá dentro da Anvisa que discutem todas as propostas e as colaborações, entendeu? Que podem ser colaborações de político que quer se aparecer ou contribuir, pode ser de mães de crianças com problemas ou de profissionais que têm uma visão já diferenciada ali daquela necessidade e tal, ou de qualquer cidadão comum. E aí eles discutem tudo aquilo e o dia da votação é aberto ao público. E isso é legal acompanhar. É que nem votação de, sabe? Não é o caso de vocês, eu acho. Mas lá no Rio, a gente... Não é o meu caso também, não. Mas o pessoal tem gente que adora acompanhar a votação. Enfim. E nesse dia, 7 de outubro de 2020, que foi o ano passado, houve, então, essa aprovação dessa nova rotulagem, onde acontecerão as mudanças nas tabelas nutricionais. Vamos ver, então, Cecília? Olha lá, a maior inovação da norma vai ser justamente essa aí, ó. O uso de um símbolo, um desenho, tá vendo como é que ficou o desenho? Ó? Eu coloquei aqui exatamente como a Anvisa está mostrando, ó. As opções para são três nutrientes que eles vão avaliar, que vai ter limite crítico. Se o seu produto lá, o produto que você está elaborando o rótulo, estiver com esses 3 nutrientes acima do limite que a Anvisa englobe todos os 3 nutrientes. Quais são os nutrientes que ela estabeleceu como nutriente crítico que vai precisar ter um limite, né? Se passar desse limite, vai ter que informar o consumidor logo na parte frontal do produto, na embalagem. Então, você imagina, você pega uma embalagem de frente, qualquer coisa, uma embalagem de frente. Da metade para cima, a gente vai chamar de embalagem frontal, tá? Então, parte frontal da embalagem é pegar a embalagem de frente, da metade para cima é ali que tem que estar a informação, tá? No caso, esse desenho aqui. E aí, se você só tiver, mas, Márcia, o meu produto aqui só tem sódio a mais, não consegui baixar esse sódio. Qual é o símbolo que vai ter que ter? Esse aí do lado direito, onde está escrito um nutriente, tá vendo? Aí você vai ter que usar esse quadradinho aí pequenininho. Dá para passar o mouse em cima, Cecília? Não, né? Aí, essa aí, garota, muito bem. Alto em sódio. Calma aí, menina, deixa eu te falar primeiro, calma aí. Se for gordura saturada, já vai ganhar o símbolozinho, o desenhozinho da gordura saturada. Se for alto em açúcar adicionado, já vai ganhar ali o símbolozinho, o desenhozinho do açúcar adicionado. Mas se for só 2 nutrientes... Então, o que está acontecendo agora? As empresas, as indústrias, os fabricantes, eles estão calculando, avaliando seus rótulos, a sua composição dos seus produtos, se eles vão precisar usar esse desenho ou não. Então, tem muito tempo ainda, tem prazo para as empresas modificarem, se puderem modificar. Muitas já mudaram, inclusive, né? Muitas estão mudando e é muito legal isso, porque quando você está elaborando o seu rótulo, você pode propor, aí vai como moeda de barganha para você também fazer seu preço como consultor ali de elaboração de rótulos, né? Você pode dar de brinde, vamos dizer assim, a cada, sei lá, a cada 10 rótulos, ou a cada 5 rótulos, não sei. Vai ter a possibilidade de usar ou não o símbolo, o desenho. Só que, assim, para açúcares adicionados, a gente ainda está com a dificuldade, porque depende do fabricante informar. As tabelas nutricionais, nem os softwares que calculam valor nutricional não estão ainda com essas informações sobre os açúcares adicionados que eu vou explicar já já. Mas já é possível fazer isso. Para vocês terem uma ideia, a gordura trans, por exemplo, ela também está com os dias contados. Vocês sabem disso? Sabiam disso? Já existe uma legislação, é outra legislação, não tem a ver com rótulo, não, tá?
Só tem a ver com essa questão de que a gente não vai poder mais ter produto, não vai poder usar, nem somente as indústrias é que poderão trabalhar com algum produto que tenha trans, mas para o consumidor não vai poder mais ter produto com trans. Parâmetro para a gordura trans, que hoje a gente tem, o que está em vigor são 2 asteriscos que a gente coloca, né? Lá no percentual de VD, a gente coloca 2 asteriscos para dizer o quê? Que não tem parâmetro. Porém, na nova rotulagem vai ter para a gordura trans, tá? Se eu não me engano, é 0,2 miligramas, se eu não me engano. Mas vamos lá, muda aí, Cecília, por favor, passa aí. Olha lá. Esses são os 3 ingredientes que vão receber limites. Então, açúcares adicionados. Quem são os açúcares adicionados? Vamos só explicar. Quando você usar, por exemplo... só para lembrar, viu, Edilene? Você que colocou aí. Eu só vejo a primeira sobre essa gordura trans. Ela vai entrar em vigor em 2023, tá? Não é agora, não. É sem ser esse ano que vem, o próximo. Até 2023, as indústrias precisam achar um jeito, e existe um jeito tecnológico de você abolir a gordura trans, porém, deve ficar mais caro, provavelmente, né? Não sei. Acredito eu que possa ficar mais caro alguma coisa. Apesar de que, como é uma força de lei, talvez eles tenham que absorver esse custo, porque também não vai se aceitar um aumento de preço, por exemplo, de margarina, né? De gordura vegetal, vai ser punk. Mas, assim, se você for no fast food, pedir batata frita, até pode acontecer de formar trans durante o processo de fritura. Mas isso é outra coisa, isso não é produto industrializado, né? Aí não tem nem como saber direito, a não ser que venha uma outra legislação solicitando isso, mas acho difícil, porque não, é muito complicado você quantificar, né? Durante o processo de fritura não dá. Mas o que é açúcar adicionado? É aquele açúcar ou aquele alimento que você usou para adoçar. Vamos dizer que você tenha uma granola. E tem gente que usa mel, não é? Para adoçar a granola. Então, esse mel, a gente vai ter que saber qual é a composição dele. Mas aí alguém vai falar assim, mas, Márcia, como é que pode um negócio desse? Porque o fabricante do mel que eu uso, ele até tem... quem regula ele, quem cuida dele, vamos dizer assim, é o Ministério da Agricultura. E se você for mandar isso para outro estado, tem que ter o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. Por isso que tem aquele símbolozinho lá. Então, assim, o fabricante do mel, claro que ele depende da espécie da abelha, depende da florzinha lá, do néctar, né? Que a abelha vai consumir, mas ele vai precisar fazer uma análise para informar o cliente dele. Mas no rótulo do mel, eu não preciso, quem for fazer algum rótulo para mel, eu não vou precisar colocar açúcares adicionados no meu rótulo do meu mel. Não sou obrigada. Porém, eu preciso identificar quais são os açúcares que o meu mel contém. Porque pode ter frutose, glicose, correto? Mas, e aí? Se eu estou... Por exemplo, a Nestlé, ela tem a papinha Nestlé, né? Um exemplo. A papinha Nestlé usa o mel, porque a papinha Nestlé leva mel. O mel vem do apiário Isis. O apiário Isis precisa informar para a Nestlé qual é a composição de açúcares daquele produto que ela manda para a Nestlé, para poder a Nestlé conseguir fazer o rótulo dela novo no ano que vem. Vocês estão entendendo? Então, assim, se eu utilizar melado, olha a dificuldade que vai ser. Imagina, o fabricante de melado lá no Nordeste, sei lá onde, vai ter que ter essa quantificação. Ou quem usa o melado vai ter que fazer isso. Ou seja, a indústria, quem fabrica, vai ter que fazer análise bromatológica para avaliar qual é a composição do seu produto. Melado, caldo de cana, tem que até confirmar, porque as frutas, essa que é a exceção, que é legal vocês saberem. Porque, assim, ó, melado, como é que chama? O mel mesmo em si,
Alguns alimentos já tem que saber a sua composição. Porém, no caso de fruta, polpa de fruta, suco de fruta, a fruta inteira mesmo, ela não vai ser considerada como açúcar adicionado, tá, gente? Isso é legal de saber. Por quê? E é interessante, né? Porque a fruta, ela é naturalmente, ela tem na sua composição açúcar, né? Assim como beterraba, né? E outros alimentos. Porém, não nem colocar na tabela. Outra coisa, o açúcar que a gente usa, por exemplo, em panificação, aquele açúcar que a gente usa quando vai fazer qualquer massa, que às vezes você coloca lá um pouquinho de água morna, fermento e um pouquinho de açúcar, não é? Geralmente não é assim que a gente começa a fazer uma massa? Para quê? Para reavivar, principalmente quando a gente usa uma levedura seca, desidratada, que ela não está morta, ela só está ali esperando a hora que você vai colocar uma aguinha quente, uma suquinha, para ela voltar a se reproduzir e fermentar, soltar gases, que é o fermento biológico, né? É isso, a levedura. Então, esse açúcar que vai ser consumido durante o processo de fermentação, esse não vai precisar também ser quantificado, não, tá? Até ou durante ali o processo mesmo de produção, né, da massa, do pão, seja lá o que for, não vai ser quantificado, mas o restante vai precisar, tá? Rapadura, esse produto que eu não estava lembrando, não era caldo de cana. Imagina, gente, como que eu vou saber a composição em açúcares, porque tem rapaduras e rapaduras, né? Então, assim, vai ter. Isso é legal também, que força uma padronização de processo produtivo, qualifica mais o processo produtivo de quem fabrica também. Mas acho um pouco, assim, acho que vai ser um pouco difícil, injusto, talvez, com aquele pequeno produtor que não tem isso, né? Mas pode-se fazer, talvez, Mas quem usa rapadura na composição de algum alimento vai ter que buscar um fornecedor mais qualificado, vamos dizer assim, né? Que tenha essa informação, tá? Pode passar, Cecília, rapidinho. Olha lá, quais que são os limites críticos aí que a Anvisa estabeleceu? Então, vamos lá. Açúcares adicionados. Olha lá. Se o seu produto lá que você está elaborando o rótulo estiver com 15 gramas ou mais de açúcar adicionados, né? Para cada 100 gramas de alimento sólido, já vai ganhar a lupinha, o desenho da lupa. Se for um alimento líquido, né, uma bebida, se estiver 1.000 gramas para cada 100 mililitros de bebida, vai ter que usar o desenho da lupinha, tá? Gorduras saturadas, maior ou igual a 6 para alimentos sólidos, em cada 100 gramas, maior ou igual a 3 ml, maior ou igual a 3 gramas em cada 100 ml de bebida, quando é líquido, né? E no caso de sódio, olha lá, maior ou igual a 600 em cada 100 gramas de produto sólido, maior ou igual a 300 gramas em cada 100 ml de bebida, produto líquido, tá? Aí, se passar disso daqui, vai ter que usar a lupinha na embalagem frontal, na parte frontal da embalagem. Entendeu? Alguma dúvida sobre isso aí? Gente, só vai entrar em vigor a partir do dia 9 de outubro de 2021, porém, tem outra coisa. A própria RDC 429, que é a nova legislação, ela já está mencionando que vai haver uma revisão e uma como é que a gente fala? Como se fosse uma republicação. Por quê? O que está acontecendo nesse momento agora? A gente já passou pela consulta pública, já foi aprovado ano passado, já tem prazo para entrar em vigor. Agora, o que está acontecendo agora? As reuniões com o Mercosul. Só para vocês saberem, para quem não sabe, toda a legislação de rotulagem de alimentos no Brasil, ela é harmonizada com o possam falar a mesma língua, a mesma linguagem, para que a gente consiga facilitar o comércio de alimentos, tá? Então, isso só vai acontecer se a gente tiver harmonização nas leis
para que os rótulos sejam pelo menos parecidos, né? As informações mais importantes, vamos dizer assim, para facilitar o livre comércio. Então, nesse momento, está acontecendo isso. Então, uma das informações, por exemplo, é que o valor energético, a gente calcula... Qual é a unidade de medida do valor energético? É quilocaloria, né? Caloria, né? A gente usa o quilocal. Só que a gente, no nosso rótulo, a gente também usa o quilojoule. Mas, Márcia, por que a gente usa quilojoule se a gente não trabalha com quilojoule? Porque a legislação é harmonizada. Então, para facilitar o livre comércio. Na nova rotulagem, não está previsto o uso do quilojoule. Chupa que é de uva. E aí, como é que fica? Então, a gente não sabe. Pode ser que com essas reuniões agora, que estão acontecendo, venha uma nova reedição, vamos dizer assim. Isso está previsto, é o último parágrafo da legislação falando isso, que está prevista uma revisão para a gente poder efetivamente entrar em vigor a nova legislação. Ela não está em vigor ainda. E tem muita gente querendo produzir rótulo, produzir embalagem. Hoje mesmo me ligou uma. Mas, Márcia, eu faço embalagem para 3 anos. Como que eu faço? Falei, filha, tá difícil. Primeiro, porque não está vigente, não está em vigor. A gente tem as outras legislações, as atuais, continuam em vigor. E segundo, não é possível calcular açúcar adicionado. Como que você vai fazer? Aí ela fez uma análise de laboratório. O produto dela é um produto oriental congelado. É um uramaki, né, que chama, que é recheio de banana com molho shoyu. Aí vem a complexidade. O molho shoyu tem açúcar adicionado ou não tem? Não sei. Tem que perguntar para o fabricante. Ele que vai dizer. E quais são eles? O fabricante vai dizer. Falei para ela. Mas você fez uma análise bromatológica por perfil. Apareceu galactose, apareceu glicose, apareceu frutose, apareceu... Isso ela é fabricante. Aí, Fernanda, quem te garante que essa frutose veio do shoyu? Ou que essa sacarose veio do shoyu? De onde que veio? Porque se veio da fruta, a legislação está dizendo o quê? Que eu acabei de falar? Que o que vier de fruta não vai ser considerado açúcar adicionado. Que a fábrica de geleias Queensberry, não estou ganhando dinheiro nenhum, tá, gente? Só estou dando exemplo, porque eu visitei lá algumas vezes e conheço lá. Como é que lá a engenharia de alimentos faz? Ela, para chamar de diet, lá, adocicar a geleia dela, ela aumenta 50% na quantidade de fruta. Ou seja, a geleia fica mais doce, mas ela não colocou açúcar. E na nova legislação permite também. Então, eu posso usar a fruta para adoçar, ou o mel eu posso usar, mas vou ter que mencionar rapadura, melado, tudo isso eu vou ter que mencionar, mas fruta eu não preciso. Então, no caso dela, como é que ela vai garantir que era um uramaki recheado de banana com shoyu? Como que ela vai garantir que não veio da fruta? Porque o que vem da fruta ela não vai considerar, e o que não veio da fruta ela tem que considerar. Então, ela não tem como saber. Não vai ter como saber. Ela vai ter que... E outra, a quantidade de açúcares na banana também varia em função do grau de maturidade da banana. Quanto mais madura, menos madura, tudo vai mudar a quantidade de açúcar, de fruta. Então, é isso, gente. Não vai ser facinho. Vai ter alguns desafios aí para a gente avaliar bem, né? Como é que a gente vai trabalhar. Fechou? Pode passar, Cecília. Quanto tempo eu tenho, gente? Meu Deus. Olha lá, tabela de informação nutricional. Primeira grande mudança. Sabe aquela coisa de, tem que ser negrito, fundo contrastante. Aí pega lá um bombom que a embalagem é rosa, aí você olha aquilo, está lá preto, negrito, mas como que você enxerga? Não enxerga. Ou então a embalagem é um papelzinho meio translúcido, amarelo. Como que você... Às vezes você não consegue enxergar. E o tamanho da letra. Agora não, minha gente. Agora a letra tem que ser de cor preta e o fundo branco. Mas o meu espaço não tem espaço, eu tenho que fazer linear. Mas agora, nos novos modelos de tabela, mesmo
mais desculpa. Esse negócio de fundo contrastante, não. Agora o fundo é branco. Escreveu, não leu, pau comeu. Tipo assim, não obedeceu, agora está na lei, graças a Deus. E eu fico feliz de ter participado. Deverá ficar próxima à lista de ingredientes. Sabe aquele negócio que você encontra a tabela de um lado e a lista de ingredientes é do outro lado? Não pode mais. Lista de ingredientes junto com tabela para facilitar a compreensão do consumidor. E outra coisa, hein? Nada de ficar em áreas encobertas. Sabe aquele chocolate famoso, que é gostoso pra caramba, que eu também gosto, que você tem que abrir a aba da costura da embalagem? Sabe aquele? Então, você tem que abrir para poder enxergar a tabela. Não vai poder mais. Não vai poder mais. Agora tem que ser como? Tem que ser na parte frontal, na parte de frente, de cima. E sabe uma coisa que eu já encontrei? Por isso que eu coloquei essa foto aqui. Tem pacote que você não tem a tabela aqui. Eu já vi isso. Você tem que abrir o pacote para enxergar a tabela nutricional. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu vou escolher, eu consumidor, eu obesa, vou saber quais... Tipo, eu diabético, se fosse, né, diabético, faço, né, controle de cálculo de carboidrato. Como é que eu vou calcular se eu vou poder comer esse negócio ou não, se o negócio está lá dentro da embalagem, entendeu? Tem que abrir. Claro que eu vou comer, né, gente? Abrir. Ó, não pode mais, tá? Não pode ficar em áreas encobertas. Outra coisa, então, obrigatório identificar açúcares totais e adicionais, como a gente já falou. E outra coisa, hoje a gente faz tabela para porção, né? A gente vai continuar fazendo, mas a porção indicada pela própria legislação, que já era obrigatório pela 359, mas agora vai estar tudo numa legislação só, única. Vai ter ainda essas tabelinhas para a gente. Da porção, eu vou ser obrigada a informar por 100 gramas. Olha que belezinha! Então, se eu pego lá 3 biscoitos recheados, por exemplo, e eu quero saber qual que é o menos calórico, qual que tem mais açúcar, qual que tem mais, sei lá, se tem... Ah, porque tem um aqui que diz que tem fibra, vamos comparar. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou olhar se um é para 25 gramas, outro diz que é para 30, outro diz que é para 45? Então, acabou com essa porcaria. Agora vai ter que ter uma coluna nova. Acrescenta mais uma coluna. 100 gramas. Informação nutricional para cada 100 gramas, além da informação nutricional para a porção, que é obrigatória. Fechou? E outra coisa, hein, gente? Então, lá em cima na tabela, você vai ter que... Ana Nery, fechou. Vai ter que informar qual é no número de porções em cada embalagem. Às vezes você compra um negócio, né? E vem lá trocentas ali, mas quantas porções tem aqui, né? Então, assim, o consumidor fica na dúvida. Então, tem que informar ali na tabela também. Pode passar, Cecília, por favor, querida. Olha aí a carinha da nova tabela. Isso aqui é um dos modelos, tá, gente? Esse modelinho aqui é o modelinho mais assim parecido com o que a gente tem hoje em vigor ainda, tá? Então, ó, olha a diferença. Informação nutricional, olha lá. Lá em cima, Cecília, se você puder botar o cursor ali, eu te agradeço de montão. Essa aqui, abaixo de informação. Tá 00 porque é só um modelinho, né? E embaixo, porção e a medida caseira continua conforme a própria legislação nova. Olha ali nos parâmetros e nutrientes, ali na primeira coluna, valor energético, carboidratos totais, açúcares totais, desculpa, e os açúcares adicionados. Esses são os novos nutrientes de relevância para a saúde pública, né? Que é de interesse para a gente poder conseguir fazer escolhas melhores. E aqui a segunda coluna mostrando para 100 gramas, né? E uma coisa muito importante, esse percentual de VD aqui, o que é percentual de VD, gente? É o percentual que representa em relação como é que a gente vai dizer? Hoje a gente tem esses valores de referência na 1360. Agora está tudo numa legislação só. Teve umas mudançazinhas, mas o que a gente vai fazer é... Esse cálculo aqui vai ser em cima da porção, não vai ser em cima de 100 gramas, tá? Então, vai ser o percentual em cima da porção, para a gente poder fazer o cálculo em relação aos parâmetros de referência, os valores de referência que a nova legislação está trazendo, tá bom? E outra coisa, cadê?
Aquela frase obrigatória que fica embaixo Ai, até... Nossa, eu faço tanto isso, esqueci. Mas, assim, aquela frase obrigatória que fala que tem que ser... Que tudo aqui foi feito com base em 2.000 calorias, sabe? Aqui, ó. Vai ser um asterisco, e aí você vai escrever percentual de valores diários fornecidos pela porção. Fechou? Isso aí, Vanuda. Chupa que é de... Ai, meu pai. O que mais? Pode passar, Cecília. É basicamente isso, tá? Essa questão dos açúcares que eu já falei, pode passar. Lembrando do mel. Esse aqui, ó, são os modelinhos vão estar disponíveis no modelo vertical, horizontal, e o modelo agregado, que eu também esqueci de dizer, que é o seguinte: hoje eu posso fazer um rótulo comparando o meu produto com o do concorrente? Posso fazer isso ou não? Alguém já viu um rótulo assim? Comparando o produto com o da concorrência? Comparar o meu produto com os produtos da concorrência e colocar isso no rótulo? Posso fazer isso, gente? Nunca viram? Mas é possível! É possível! É permitido isso. Só que eu acho que ninguém faz por, né? Tipo, deve ser meio com medo de ser colocado na berlinda também, não sei. Mas, enfim, é possível fazer e vai continuar sendo possível, sim. Como que hoje é possível? A RDC 54, aquela de informação nutricional complementar, que o pessoal do marketing, a gente usa muito para marketing de alimentos, né? Para dizer se é baixo valor energético, é baixa gordura saturada, é fonte de ômega 3, ômega 6. Todas essas alegações são previstas hoje ainda pela RDC 54. Inclusive, o modo de você fazer média de 3 produtos, e aí você compara o seu com os dos outros. É isso, entendeu? A pegadinha é essa. Você vai fazer a média e compara o seu produto com a média obtida pela comparação de três concorrentes, no caso, tá? Agora, na nova legislação, no ano que vem, a gente vai continuar colocando. Mas olha aqui, ó, produto 1, 2 e 3. Pensa a polêmica, né? Mas primeiro você pode comparar com o seu próprio produto de linha. Pois você tem um biscoito, estou pensando em biscoito sempre porque é mais fácil. Se eu tenho um biscoito lá, um cookie tradicional. Aí você desenvolveu um cookie com, sei lá, o farelo de linhaça, farelo de trigo, sei lá. Você desenvolveu um produto, um cookie com que você pode dizer, de acordo com a legislação, que ele é fonte de fibras, ok? Então, você quer comparar. Você pode comparar o seu produto com outro produto seu de linha. Não está errado, pode ser feito isso sim, tá? E agora, olha aqui, ó. Cecília, mostra aqui na lupa, no lado direito, embaixo, a última tabelinha, é a tabela linear, tá vendo? Essa tabela linear é o novo modelinho que vai ser utilizado. Então, notem que ela ainda continua sendo escrito tudo sequencial, um atrás do outro. Esse retângulo de fundo branco com a letrinha de cor preta. E qual que vai ser o tamanho da letra, Márcia? Então, o tamanho da letra hoje é 1 milímetro, certo? No mínimo. E quando você vai escrever alergênicos, quando você vai falar sobre lactose, por exemplo, você precisa colocar um tamanho de letra que não pode ser inferior ao tamanho da letra utilizado na lista de ingredientes. Isso já é regra atual. Mas essas regras vão continuar. Só que o tamanho da letra na nova rotulagem não tem como a gente colocar quantos milímetros vai ter. Porque a Instrução Normativa 75 traz informações bem técnicas para o pessoal de design. Ou seja, hoje que conhecer a Instrução Normativa 75 para poder elaborar os seus designs de rótulo, seus desenhos, né? a sua arte. Né? Por quê? Porque lá está escrito com a linguagem deles. Eles falam pontos, né? Tantos pontos. E é uma linguagem que a gente eu pelo menos não conheço, porque não é a nossa área, não é a minha área, então não vou saber te dizer. Mas estão dizendo que deve ser em torno de 2 milímetros de altura.
Isso vai ser bem legal, né? Porque vai aumentar o tamanho da letra e aí vai justamente responder àquela ansiedade lá do estudo de 2014 do IDEC, em que se mostrava que a embalagem, né, o rótulo é consultado, assim como a letra de muita coisa acabava, até da lista de ingredientes, tudo muito pequeno, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, agora vai ter que ser maior. Pode passar, Cecília. As alegações nutricionais. Então, quando essa nova legislação entrar em vigor, que ela vai ser provavelmente republicada, né, depois dessas harmonizações todas com o Mercosul e tudo mais, algumas RDCs vão ser revogadas. O que é revogado? Vai abolir, porque agora elas foram juntadas numa nova legislação, reformuladas todas num lugar só. Agora, a RDC 259, pessoal, que é a legislação de informações obrigatórias, continua. Ok? Alergênicos, RDC 26, também continua. Então, assim, algumas legislações vão ser revogadas. A gente não sabe ainda exatamente tudo que vai... a gente já sabe o que vai mudar, mas talvez mais coisas mudem, porque, como eu falei antes, está prevista uma revisão, e aí a gente pode ter mudanças ainda, né? Provavelmente aquela questão do quilojoule talvez volte, né, para atender aí o comércio, vamos ver. Mas as alegações nutricionais, elas têm regra também. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, alegações não podem estar na parte superior do painel principal se o produto tem a rotulagem nutricional frontal. Quer dizer, como é que você vai fazer uma alegação sobre açúcares adicionados ou açúcar em açúcares adicionados? Não vai poder fazer. Como é que você vai falar sobre sódio, fazer alguma alegação em relação ao sal, se ele já tem a lupinha indicando que ele está alto em sódio? Não vai poder fazer, entendeu? A mesma coisa para gorduras saturadas, gordura trans e colesterol. Não vai poder fazer nenhuma alegação se o produto tiver rotulagem frontal para gorduras saturadas, tá? Isso já é regra também. Pode mudar, Cecília. Aqui eu coloquei um modelinho só, tá? Nem sei se pode, mas coloquei só para exemplificar. Isso aqui é um modelinho, por exemplo, é um cartaz está fazendo propaganda desse produto aqui, que é um lançamento. O que é esse produto? São chips de batata doce roxa, né? Só que lá na propaganda, não foi no rádio, não foi na página da empresa. Foi aqui no cartazete que fica na porta da loja de conveniência, lá do posto de gasolina, de combustível, né? Aí ele escreveu lá, ó, vegano, sem glúten, sem lactose, fonte de fibras, sem gordura trans, leve e crocante. Aí seria questão de prova, né? Ele pode escrever isso aqui? Pode ou não pode? O que ele pode e o que ele não pode? Vou falar rapidinho, tá? Para a gente não perder tempo. Dizer que é vegano, ele pode? Dizer que se tem alguma coisa aqui de origem animal ali, aí é complicado, né? Porque a 259, a RDC 259, vai continuar valendo. Ele não pode dizer, nem agora, nem depois, ele não vai poder induzir o consumidor ao engano, tá? Sem glúten, ele pode dizer sim, se for verdade, tá? Se não contém glúten. Agora, o glúten não é só na composição de um cereal, que contenha, de repente, um cereal que não contém glúten, mas pode ser também uma contaminação cruzada. Então, se existe uma possibilidade desse produto aqui ter alguma contaminação cruzada com glúten, ele vai ter que informar que contém ou que pode conter. Depende. Né? Não, desculpa. Se contém ou não contém, a palavra é essa. Mas, assim, se fosse um alergênico, se fosse, por exemplo, alérgênico, aí no caso, que uma coisa é a intolerância ao glúten, né? Outra coisa é a alergia à proteína do trigo, a proteína do leite, seja lá o que for. Então, assim, uma coisa não exclui a outra. Não é porque eu disse que é sem glúten que contém glúten, por exemplo, que eu não sou obrigada, se for o caso, que se esse glúten veio do trigo,
Eu sou obrigada a dizer depois lá na lista de alergênicos que contém o trigo, sim, tá? Eu sou obrigada, tá? Agora, se for só uma contaminação cruzada, eu posso dizer que pode conter trigo. Porém, para eu dizer pode conter, só se eu tiver o programa de controle de alergia. Mesmo numa cozinha, não tem uma cozinha pequena que seja. Se eu não tiver o programa de controle alergênico implantado, eu não posso dizer pode conter. Isso é um dos erros muito gritantes que tem hoje na atualidade. Nenhum fabricante quer dizer que contém. Eles dizem que pode conter, porque tem uma possibilidade de contaminação cruzada. Mas, pelo que a legislação está determinando, é que qualquer alegação usando esse termo pode conter, tem que estar baseado no programa de controle de alergênicos implantado, tá? E a Anvisa disponibiliza isso, tá? Esse programa para você implantar. Outro item, sem lactose. Esse produto é um produto para fins dietéticos? Para fins específicos, né, gente? É um chip. Então, pela legislação 135 e a 136, são as duas que falam de lactose, se não se trata de um produto para fins especiais, eu não preciso dizer que é sem lactose. São 3 coisas que eu posso dizer. Sem lactose, baixa lactose ou contém lactose. Só que baixa lactose e zero lactose, eu só vou usar esse termo se for para produtos para fins especiais, tá? Aí tem também o limite crítico lá. Se for qualquer produto, qualquer um, que contenha mais que 100 miligramas de lactose para cada 100 gramas de produto, aí eu sou obrigada a dizer que não é um produto especial, tá? Fonte de fibras. Posso dizer, sim, se for verdade. A gente vai ver. Sem gordura trans. Se for verdade, ele até pode dizer. Leve e crocante. Ele pode dizer. É a característica do produto dele. Ele está dizendo que é leve e crocante. Pode. Ele só não poderia dizer assim, fonte de fibras, bom para o coração. Isso ele não pode escrever, entendeu? Você pode até dizer, meu produto é feito com, sei lá, inulina, feito com massa de banana verde, que é rica em inulina. A inulina, ela previne doenças cardíacas. Agora, ele dizer que o produto é bom para o coração é outra, você está entendendo? É aí que vem a nossa perspicácia de usar as palavras certas. Mas, se o fiscal que estiver avaliando seu rótulo achar que você está induzindo o consumidor ao engano ou achar que aquele produto, você está querendo dizer que o seu produto é melhor que os outros da concorrência e que não é, aí você pode ser obrigado, pode ser recolhido o produto e você ser obrigado a ter um prazo para mudar toda a sua rotulagem, tá? A mesma coisa que antigamente o pessoal colocava assim, óleo de soja, escrevia sem colesterol. Ué, como é que pode? Óleo de soja sem colesterol, gente? Óbvio, né? Óleo de soja é vegetal, só tem colesterol onde é. Agora a Anvisa deixa colocar. Não, pode colocar, mas vai ter que complementar. Sem colesterol, assim, vírgula, assim como todo óleo vegetal. O que aconteceu? Ninguém coloca mais. Mas o que vai colocar, né? Porque agora, né? Todo mundo, né? Não entende. Porque quando você colocava sem colesterol, dava aquela ideia de que era melhor, né? No meu produto é melhor, não tem colesterol. Gente, coisa nenhuma. Nenhum óleo vegetal contém colesterol. Pode passar, Cecília? Já passei da hora, né? Meu Deus. Pode passar. Vamos ver aí. Vamos ver a próxima. Acho que a próxima. Isso, a próxima. Olha aí. Olha lá. Fibra, 2,5 gramas. Olha isso, na risca. Para você dizer que é fonte, se eu não me engano, pela RDC 54, tem que ser maior ou igual a 2,5 gramas. Porque contém. Eles têm 2,5 gramas. E gordura trans, 0. Então, ele pode dizer que é 0, sim. Tá? A frase obrigatória. Percentual de valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias, tal. Isso é o que está em vigor hoje, né? Ano que vem não vai ser mais essa frase, tá? Vegetais não transgênicos, sem colesterol. Olha lá,
Olha lá. Pode escrever isso? A bem dizer, isso aí pode levar o consumidor ao engano, né? Porque nenhum salgadinho que é a base de vegetal vai ter colesterol, né? A princípio. Mas depende, né? Talvez se alguém use aqui um bacon, né? Um baconzito da vida, aí pode ser que seja bacon mesmo de verdade, né? Que seja comida de verdade, que não, talvez não seja, não sei. Aí tem que avaliar. Aí o fiscal da vigilância vai avaliar. Talvez isso aqui não seja aceito. Pode passar, Cecília. Olha lá, agora, deixa eu só ver aqui as perguntas rapidinho. Tem gente, para não mudar o assunto. Que horas são, gente? Meu Deus, eu vou ficar aqui a noite toda. Não, rapidinho, gente. Meu pai. Na hora que eu achei que eu ia terminar, não estou conseguindo pegar as perguntas aqui, não. Espera aí. Ah, peguei aqui. A questão da xícara na porção. Teria que constar xícara de chá ou café? Então, lá não está falando muito sobre isso. Eu não estou lembrada que teve essa diferença, não, viu? Ainda continua como xícara. Quando a gente fala xícara, é xícara de chá, né? Via de regra, é xícara de chá. Tá? Beleza, dia 5 de julho. Vai ficar gravado. Nossa, vai ficar gravado. Jesus, eu até tinha esquecido. Eu falando besteira aqui. Besteira não, falando, né? Vocês vão disponibilizar, né? Não devem usar por conta de acordo de cavalheiros. Então, essa coisa de comparar, né, o produto com a concorrência. Tem esse acordo velado de cavalheiros aí para não ficar expondo, né? Comparação de carros. Bom, vamos lá. Vamos agora olhar os prazos, gente. Os prazos para entrar em vigor, tá? Isso tem que ficar bem de olho. É muito tempo. A gente vai levar, para falar a verdade, até tudo estar organizado, uns 5 anos ainda. Aí vocês vão falar, poxa, Márcia, caramba, daqui a 5 anos, provavelmente eu já vou estar formada na faculdade. Não tem problema. Assim, gente, é melhor do que nada. Eu estou feliz. Eu estou feliz porque a gente não tinha isso. No caso aí dos refrigerantes, né? Essas bebidas, elas, no final dos ovos, aí, dos frigir dos ovos, elas vão ter muito tempo ainda para se modificar, tá? E aí, então, aqui, ó, 24 meses após a sua publicação é o prazo básico, né? Mas produtos, por exemplo, que estiverem na gôndola do supermercado, na data de entrada em vigor, automaticamente já ganha mais 12 meses de prazo para se adequar, tá? Produtos institucionais, aqueles produtos que as indústrias usam, por exemplo, que a merenda escolar usa, sabe? Que aquelas embalagens maiores, né? Por exemplo, fécula de batata. Esses produtos, hoje, na legislação de hoje, não é obrigado. Na nova regra, vai ter que ter, tá? Vai ter que ter. E esses produtos institucionais ganharam 24 meses de prazo também por conta dessa questão de ter tempo para mudar, né? Porque eles geralmente mandam fazer uma quantidade muito grande de embalagem. E embalagem é muito caro. Então, tem que ter um prazo para todo mundo se adaptar. Agora, as empresas de pequeno porte, que não produzem muita quantidade de embalagem, né? Às vezes é só um adesivo, né? Vão ganhar também, olha lá, 48 meses, mas muito por conta de se adequar, como é que fala? De conseguir se profissionalizar para se adequar e também para conseguir comprar isso, né? Essas quantidades grandes aí de embalagem. Então, bebidas não alcoólicas, até 5 anos. Eles têm os 24 meses que todo mundo tem, mas pode ter final do prazo, podem ser comercializados até o vencimento da validade. Então, se você está lá comercializando ali no final do prazo, você comercializou, está lá na gôndola, então você pode usar até a final. Mesmo que passe muito tempo, que seu produto tenha validade de 1 ano, 2 anos, pode comercializar até vencer a validade, tá? Então, assim, é muito tempo, né? Tem bastante tempo ainda, porque tem muita coisa que ainda vai estar sendo revista, e a gente precisa se adequar, principalmente as indústrias precisam se adequar, principalmente em relação à questão lá dos açúcares adicionados. Fechou, pessoal? É a última, Cecília? Alguém
ao palestra, né, como se elabora rótulo. Eu dou cursos de rotulagem, sim, se alguém precisar, mas, assim, aqui a ideia era passar uma ideia sobre a importância de fazer o rótulo bem feito, a importância de um rótulo com as novas regras conseguirem ajudar o consumidor a fazer melhores escolhas, até para combater as DCNTs, porque com essas informações mais claras, a gente... Imagina você pegar um produto que tem uma lupinha, você já vai olhar de cara feia, né? Assim, você vai olhar torto, porque aquele produto tem rico em sódio, rico em gordura saturada. Mesmo que ele não saiba o que é saturada, hoje em dia, né, gente, todo mundo pesquisa, né? O assunto mais falado na internet na atualidade, qual que é? Fora a Covid. Tirando a Covid, qual que é o assunto mais comentado? É a alimentação. Quando a internet foi lançada, eu lembro disso, vocês nem eram nascidos, eu acho, lá na década de 90, o assunto mais comentado era sexo. Imagina poder acessar um vídeo de sexo assim à vontade. Não, imagina, isso não existia isso, gente. Não era assim, não. Tinha que ir para um... Deixa para lá. Hoje ninguém liga mais. Hoje o assunto mais importante, mais falado, fora a Covid, é a alimentação. Porque está todo mundo realmente preocupado, né? O número de academias aumentando, porque está todo mundo preocupado. Um monte de gente fazendo fisioterapia, por quê? Porque está ferrado, né? Ferrou a coluna, ferrou não sei o quê, rompeu o ligamento. Porque está todo mundo buscando saúde, né? E outra, hein? A população está envelhecendo. Então, daqui a 30 anos, quando vocês estiverem na minha idade, porque, né, eu, 30 anos atrás, era uma coisa, mas daqui a 30 anos, a maioria da população vai ser idosa, não vai ser mais jovens, né? Vai ser idoso. Então, a gente tem que se preparar para isso. Rótulo com mais informação, saudabilidade, produtos com apelo funcional para ajudar, tudo isso é tendência. Beleza, gente? Me corta aí, Michel, senão já é. Um beijo, obrigada, viu, pela oportunidade, e qualquer coisa, estamos aí. Não, Márcia, estava muito legal, estava assistindo. Nossa, foi demais, o pessoal tá amando. Márcia maravilhosa. Aí, deixa eu ver. Muito bom, viu? Eu queria agradecer muito a sua participação, CRN1 está muito grato por você estar aqui com a gente, apresentando assim, para os nossos TNDs. Eu acho que foi uma das palestras... Desculpa, rapidinho, vou escrever minha rede social aqui, profissional. Tá bom, gente, fica à vontade. Eu não tirei uma foto para botar lá. Márcia sempre está fazendo palestras também, tá bom? Ela sempre está divulgando também, tá? Então, sigam ela lá. Eu acho que essa foi uma das palestras que mais a gente teve pessoas. Acho que a gente tem 96 participantes aqui hoje na nossa sala. Muito bacana, Menino, tá? Podia falar de gente, eu queria agradecer a presença. Oi. Brincadeira. Claro. Brincadeira. Deixa eu falar para vocês. Só alguns informes gerais. Tá gravado, não se preocupem, tá bom? Em relação aos slides da Márcia, a gente vai estar trazendo alguma forma, ou a gente envia para os TNDs que estão cadastrados, ou a gente envia para as instituições de ensino de vocês, ou quando a gente... Enfim, a gente vai dar um jeito, não se preocupe. Ou a gente deixa anexado aqui, ou a gente deixa no site do CRN, tá? A gente vai dar um jeito, não se preocupem, tá? Em relação aos certificados, os certificados serão enviados para vocês, tá bom? Para vocês terem acesso, depois de 30 dias ao final do evento. Então, não se preocupem também, tá bom? Eu acho que essa palestra que a Márcia deu para a gente foi maravilhosa, foi muito boa. Eu acho que até eu pude dar uma atualizada aí no que estava capenga, tá bom? E é isso, gente. Márcia, eu queria que você agradecesse o pessoal também, falasse alguma coisa, palavras finais, por favor. Obrigada, eu que agradeço. Pode contar comigo sempre que precisar, tá bom? Eu gosto muito da região de vocês. Eu vou contar mesmo. Trabalhei muito aí nessa região também, quando eu era da Baia. Eu gostei. Passei as últimas férias lá no Pantanal, fiquei feliz demais também. Gosto muito. CRN é um dos menores CRNs aí. A gente é firme e forte, o CRN3 é grande, mas a gente está aí. Tamo junto. Tá bom? Então é isso, gente. É isso aí. Obrigado, viu? Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.